Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de controle. Hoje nós vamos dar seguimento ao conteúdo de erro no regime permanente e vamos falar agora a respeito das constantes de erro estático, tá? Lembrando que esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde a gente introduziu o conceito de erro no regime permanente, a gente também aprofundou um pouquinho como é que a gente pode estar calculando esse erro, certo? E é muito importante que vocês tenham visto, porque o que a gente vai falar hoje nessa aula é resultado do que foi concluído no vídeo passado. Então, se vocês não assistiram o vídeo anterior, recomendo que assista, tá? E vai lembrar também que esse aqui é um conjunto de uma série de vídeos que eu estou gravando desse conteúdo de controle, certo? Então, a gente já falou de estabilidade no sistema, a gente já falou a respeito de resposta transitória para o sistema de primeira e de segunda ordem. Então, se você também não viu esses outros vídeos, esses outros conceitos, também é extremamente importante. Basta acessar a playlist e ir assistindo na sequência, tá bom? Dados esses avisos, vamos então, a aula de hoje não pretende ser uma aula longa, é mais uma aula para a gente dar prosseguimento e concluir, né, essa parte de erro de regime permanente, né? Pelo menos a parte base desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A gente viu, né, na aula passada, né, eu botei aqui novamente o diagrama de blocos que a gente utilizou, né, que era um sistema com uma realimentação unitária, ou seja, a função de transferência que é aqui, né, ela tem valor 1, né, a função de transferência fica na realimentação, né, e a gente estudou a partir disso, mas como eu falei, né, isso é apenas uma representação mais simples possível, né, se tiver outra função de transferência aqui, é só ao invés de ser só g de s vezes 1, botar um h de s, tá, basta lembrar disso, como eu tinha avisado no vídeo passado. E bem, a gente viu, né, para 3 entradas testes, né, que são normalmente utilizadas, né, a degrau, a rampa e a parábola, né, e aí a gente viu como é que a gente poderia estar calculando o erro para cada um tipo de entrada teste, tá? Então a gente viu, isso foi basicamente o que foi trabalhado no final do vídeo passado, tá? Se vocês lembram, né, e se vocês percebem isso agora, a determinação do erro fica sempre dependendo do termo do denominador, que é justamente esse limite aqui, né? Limite de S0 G de S vezes 1, né? Aqui limite S de STD na 0 de S vezes G de S vezes 1. Aqui limite de STD na 0 S ao quadrado vezes G de S vezes 1. Todos esses termos aqui que estão no limite, eles vão ser o que vão determinar o erro, que a gente até falava, né? Para o erro ser nulo, esse limite aqui tem que tender ao infinito. Aí a gente fazia uma análise, né? Por que é que a gente tinha que fazer com que esse limite tendesse ao infinito, né? Para o erro ser nulo. Se o erro fosse finito, bastava trabalhar o g de s, que é o que está dentro do limite, né? De uma forma que realmente eu conseguisse uma resposta ali finita, né? E para o meu erro dar infinito, bastava de alguma forma eu conseguir fazer com que esse denominador zerasse a partir desse valor aqui do limite, né? Então, vocês verem, basicamente o valor está dependendo daí, né? E esse termo, né, que é o que vai ficar, o que a gente vai ficar dependendo, né, para determinar o erro do regime permanente, é o que a gente chama de constante de erro estático, tá? É basicamente isso. Então, no primeiro caso aqui, isso aqui a gente chama de constante de posição, né? Justamente esse limite de STD na 0 de G de S vezes 1, tá? Essa é a constante de posição, tá? Que a gente chama de Kp, beleza? Aqui no de baixo a gente tem a constante de velocidade, né? Onde o kv é igual ao limite do STD na 0 do S vezes G de S vezes 1, tá bom? Vale lembrar que faz até sentido ser velocidade, porque a gente fala de rampa, né? Rampa é o gráfico assim, mais genérico para representar a velocidade, né? Uma velocidade constante, né? Algo que vai ter algo ali constante, por isso que tem esse nome, né? Constante de velocidade, que a gente chama de kv, tá bom? E o último, constante de aceleração, né? Que é o limite do STD na 0 de S ao quadrado vezes G de S vezes 1, tá? Aceleração porque, enfim, é uma parábola, a gente utiliza ela para representar casos em que minha aceleração é constante, tá? Então, os nomes eles estão relacionados dessa forma, tá bom? E aí, então, basicamente, essas são as constantes, tá? Que a gente utiliza para trabalhar o nosso sistema nessa questão de erros, tá? Então, dependendo da minha entrada, né? Entrada teste ali do meu sistema, né? Eu vou ter essas constantes, tá bom? Bem, além das constantes, né, de erro estático, a gente também tem que falar dos tipos de sistema, né, que é algo que está relacionado com essa parte do erro do regime permanente. Basicamente, o tipo de sistema, ele diz a quantidade de integrações
que eu vou ter aqui. Vocês lembram que integração é divisão por S, né? E que justamente a gente avaliava, né? O S ia estar elevado a quanto? Qual era o valor de N, né? Para o N igual a 0 ia para tal canto, para o N igual a 1 e tal canto. A partir desse N aqui, mantinha uma resposta finita, né? Então, basicamente o tipo de sistema é isso. Então, quando eu digo que o N é igual a 0, né? Ou seja, que eu tenho que ter esse valor de N para eu ter uma resposta válida do meu erro, né? O meu erro tem uma resposta ali finita, né? Algo com valor fixo e não algo que vá para o infinito, né? Se eu boto que o N tem que ser igual a 0, então meu sistema é tipo 0. O meu N tem que ser igual a 1, então meu sistema é tipo 1. Se o N tiver que ser igual a 2, meu sistema é tipo 2 e assim vai por diante, tá? Então o sistema... Aqui a gente tem as fórmulas, né, do cálculo do erro com a substituição das constantes, né? E aqui em cima tem aqui, ó, tipo 0, tipo 1 e tipo 2, né? Então, ó, no tipo 0, né, como a gente pode ver, a constante de erro estático Kp, ela é constante. Kv é 0, Ka é 0, tá? Porque meu N é igual a 0, né? E a gente viu que nessas situações isso aqui acontece, né? Esse aqui, o meu limite, ele vai para algum valor finito. Aqui ele vai para 0, aqui ele vai para 0, ele fica nulo, né? Tipo 1, no caso, o Kp, né, que é a disposição, ele vai para o infinito, como a gente já viu. O Kv fica constante e o Ka fica igual a 0. Né? E aqui a constante de erro estático, certo? Tem aqui, ó, o Kp vai para o infinito, o Kv vai para o infinito e o Ka vai constante. Então, como vocês podem ver, né, para cada tipo aqui, o tipo 0, tipo 1, tipo 2, que são normalmente os que a gente vai lidar, né? Cada constante eu vou ter uma constante que vai constante, as outras ou uma vai para o infinito e a outra vai para o 0, as duas vão para 0, as duas vão para o infinito, né? Mas sempre no tipo 0, tipo 1, tipo 2, uma das constantes vai ficar constante, vai ter um valor finito, certo? As outras ou vão ser nulas ou vão ter valores infinitos, tá bom? Como vocês podem ver por essa tabela que resume bem isso, tá? E bem, para a gente fechar o vídeo, né? E você deve estar dizendo, tá, Yuri, mas como é que isso vai me ajudar na minha especificação, né? Pronto, digamos um exemplo de um sistema em que eu sei que meu KV é igual a 1000, tá? Ou seja, o KV ele tem um valor finito, né? É um valor ali que não é infinito, não é um valor nulo, é um valor finito, né? E aí o que é que isso vai me ajudar? O que é que isso vai junto com aquelas outras especificações que a gente viu, né? De sistema estável, de resposta transitória, né? O que isso vai colaborar com isso tudo? Bom, primeiramente que o sistema é estável, porque a gente só pode falar em especificação de erro no regime permanente em sistemas estáveis, né? Então, se eu digo que um sistema tem KV igual a 1000, né? Que é a constante de velocidade, né? Eu sei que o meu sistema é estável, tá? Outro ponto, eu sei que meu sistema é do tipo 1, porque eu não sei se vocês lembram, né? Aqui na tabela, né? Tipo 1, no caso, na constante de velocidade, ela tem um valor constante, né? O meu Kp é infinito e meu Ka é igual a 0, né? Como ele falou que minha constante de velocidade tem um valor, né? Tem um valor finito, então eu sei que é necessariamente tipo 1, tá bom? A minha entrada rampa é a entrada teste, porque o KV é justamente, né? Ele vem da entrada teste ser uma rampa, né? Então eu sei que a entrada principal aí de teste desse sistema é uma entrada rampa, tá? E a outra conclusão que eu posso dizer é que eu encontro o erro, né, do regime permanente desse sistema fazendo simplesmente 1 dividido por 1000, né? Que é 1 vezes dividido por KV, certo? E dessa forma a gente já consegue tirar algumas conclusões a respeito do sistema só por meio da constante de erro estático. A gente já sabe qual é o tipo de sistema, a gente já sabe qual entrada rampa, perdão, qual entrada teste utilizar e a gente também sabe como calcular o erro, tá? Então já dá bastante coisa, bastante informações que junto com as outras coisas que a gente já viu, né, lá da resposta transitória e tal, vai ajudar muito a gente conseguir construir o sistema e da forma que a gente quer, né? Então, gente, é isso por hoje, um vídeo bem curto, tá? Só para a gente fechar esses conceitos, eu espero que tenha dado para compreender. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de utilizar o espaço dos comentários. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.